Boa noite! Como vocês estão? Hoje a live é especial com a equipe de pesquisadores da Embrapa Soja, começando aí com o Dr. José de Barros França Neto, que já está na live. Professor Hugo Catão, da UFU. Quanto tempo, hein, Hugo? Precisamos fazer mais uma live, né, Hugo? Wellington, Jonathan, Miguel, que legal, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Terceira live da série Aquecimento da Safra. A safra está quase começando. Como eu comentei com o Dr. França hoje, já choveu aqui em Sinop ontem um pouquinho, mas a gente tem que aguardar, né? Ele vai falar bastante sobre isso hoje. E o papo hoje é a semente e a produtividade. O Dr. França vai falar aí da importância do recebimento adequado da semente, qual a relação do vigor com a produtividade, quais cuidados que nós temos que ter com a semente para que ela possa dar início a uma safra de sucesso, tá? Daqui a pouquinho eu vou chamar o Natan. Hoje nós temos o sorteio do novo manual de vigor da Abrates, desses feras, desses pesquisadores que produziram esse material, esse conteúdo fantástico que nós utilizamos, e tem essa atualização agora de 2021 que está fantástica, e o Dr. França vai nos presentear aqui sorteando um livro desse para os participantes da live. Então, vocês deixem um comentário aí para registrar que vocês participaram, ou aqui pelo Instagram, ou diretamente pelo YouTube. Só um minutinho, vamos iniciar aqui no YouTube. Aí, agora o pessoal do YouTube está me vendo cortado pela metade. Daqui a pouquinho entra o Dr. França aí. Deixa eu chamar o Natan para a gente já começar a fazer a apresentação. Vai ser bom. Tá cortando pessoal, a live. O seu som. A live, a imagem tá bom, o som tá cortando. Som. Continua cortando. Tá cortando. Eu te ouço muito bem, mas porém tá picotando o áudio. O que será que está acontecendo? Aquela trocada de fone de ouvido, pessoal. A Karine foi conferir no celular dela ali, realmente, tanto ainda. Vamos tentar. Agora tá bom. Eu não sei porquê, às vezes ele dá esse problema, mas vamos para o fio, vamos para a conexão aqui, que fica melhor. Vambora. Então tá, Natan, vamos lá, pode passar aí o recado inicial para quem está nos acompanhando. Antes do Natan começar só, aproveita que o Natan vai passar o recado, clica aí no coraçãozinho, clica nesse aviãozinho e distribui essa live de hoje, porque ela promete, tem muita informação bacana para ser discutida aqui hoje, tá? Vai lá, Natan. E aí, professor, para quem já nos assiste aí, esse é o Aquecimento Safra. Nós estamos chegando hoje na terceira live. O Aquecimento Safra é uma série de 10 lives, né, com 10 profissionais de excelência do agro,
e eles vêm agregar valor para a gente, eles vêm apresentar e discutir ideias e tecnologias que vão fazer diferença na safra da soja, na safra 21, 22, que está para começar agora. Acredito que a partir do dia 20, 25 já temos plantio de soja aqui principalmente aqui no Mato Grosso. Então, hoje quem vai contribuir com a gente é o Dr. França Neto, né? O Dr. França Neto... Só um minuto. Isso. O Dr. França Neto. E na terça-feira que vem vai estar com a gente o Leandro, né? Vai falar um pouco sobre solo e nutrição de planta, é o Leandro Solo Fértil. Para quem não me conhece, eu sou o Natan, sou acadêmico de agronomia na Unilassalle de Lucas do Rio Verde, trabalho com agricultura de precisão, e o mediador aí que vai ficar com vocês durante o período da live é o Rogério Coimbra. O Rogério Coimbra, ele estudou agronomia na FCA de Unesp de Botucatu, concluiu o doutorado em agricultura com ênfase em produção e tecnologia de semente, né? E lá desde o primeiro mês de graduação já iniciou os estudos junto ao grupo de pesquisa do professor João Nakagawa. Em 2006 veio para Sinop, onde iniciou as atividades de pesquisa em docência, né? Na recém-criada Universidade Federal do Mato Grosso. E hoje o nosso professor aí, ele lidera o grupo de pesquisa de sementes de grandes culturas, o GPCIDS, né? Gerencia o laboratório de análise de semente, o Lazinop, e é coordenador do curso de pós-graduação Lato Sense em Sementes, né? E recentemente criou o Mundo Agro Podcast, um podcast de excelência, principalmente eu e a Karine temos acompanhado aí bastante nesses últimos dias, a partir do primeiro contato com o professor, os podcasts dele. E o professor José de Barros França Neto, que vai estar palestrando com a gente hoje, vai estar participando dessa live, é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Universidade de São Paulo, mestre em agronomia e tecnologia de sementes, doutor em fisiologia e patologia de semente, pós-doutorado em biologia molecular, qualidade de semente e especialista na Unif Sementes. Ele é pesquisador A da Embrapa Soja, presidente da Abrast, que é a Associação Brasileira de Tecnologia de Semente, membro do Comitê de Tetrazole, e é ex-presidente da ProSoja. Então, acredito que tem muito a contar com a gente, está de frente a vários projetos, né, que beneficia principalmente o setor de sementes. Isso aí, professor, a bola está com o senhor agora. É isso aí. Muito obrigado, Natan. Já chamei o Dr. França aqui. Ele vai já acessar aqui. Olha o Dr. França aí. Boa noite, doutor. França. Boa noite, Rogério. Boa noite, Natan. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem, Ótimo. graças a Deus. Então, queria agradecer a oportunidade, tanto a você, Rogério, ao Natan, Karine, tanto ao UFMT, com a Unilassalle de Lucas do Rio Verde. Para mim é uma honra estar aqui participando em mais no terceiro episódio do Iniciando a Safra, né? E vamos arregaçar as mangas para ter a melhor safra possível. E eu já vi vários nomes de amigos, sementeiros, que estão participando conosco aqui. Então, para mim é uma satisfação e uma honra esse bate-papo. Que joia, França. É um prazer grande tê-lo aqui. Natan e a Karine estão aí, ficam no background dando uma força. E lá no final, o Natan vai voltar junto com a Karine para falar um pouquinho aí. Quem sabe, se o Instagram deixar, a gente faz o sorteio do livro já agora no final da live, tá, França? Opa, isso. E eu não sei quais são as regras, mas você explica para a turma, já deve ter sido explicado, como é que eles podem fazer para participar do sorteio. Porque, para mim, até quando você escolheu a foto da divulgação, você me pegou com esse livro na mão, né? Mais ou menos assim. Olha aí. E é esse livro que nós vamos estar sorteando. Quando eu vi aquela foto, falei, nada melhor do que aproveitar e sortear entre os participantes essa última edição do Manual de Vigor da Abrax,
né, que foi coordenado pelo Francisco Krizanovski, com a participação do Roberval Vieira, do Júlio Marcos Filho, e minha como editor, e mais 17 autores. Então, para nós é uma satisfação poder estar divulgando o livro e sorteando entre os participantes. Maravilha. Com certeza, com certeza. E é um baita, é um livro literalmente de peso, né? O conteúdo que ele tem aí dentro traz algumas décadas de pesquisa no Brasil e, olha, é um presente fantástico. É um presente de Natal já antecipado, né, Fred? Você falou... Natan, só salientar aqui bem rapidinho, a gente vai unir o link hoje, o link para o sorteio e o link para os certificados vai ser o mesmo link. Então, quem fizer lá, quem clicar no link vai estar disponível na bio do senhor e a gente vai estar mandando também nas plataformas que está sendo direcionada à live. E a gente já faz no finalzinho. Então, a pessoa faz a inscrição ali, é um documento Google bem simples, coloca o nome completo e coloca o e-mail. E no final da live, pelos números gerados na lateral, a gente já vai fazer esse sorteio e já envia em 24 horas o certificado de participação de 2 horas, pode ser apresentado como horas complementares também na faculdade. Ok? Eu já vou me despedindo agora e deixar vocês aí conversando à vontade. Combinado? Obrigado, Natan. Até mais. Até daqui a pouco. França, mas é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Você ia falando e nós acabamos lhe cortando. Pode continuar, por favor. Eu estava ouvindo e foi importante o Natan mencionar a maneira como vai ser sorteado, porque me perguntaram, eu falei, eu não sei, mas tem o sistema, vai ser apresentado, né? E como você falou, não, aquela hora que você falou que você me cortou, você falou que era um manual de peso. E eu posso dizer, né, que o manual, com tantos testes de vigor, sem dúvida nenhuma, no mundo, hoje é o manual mais atualizado sobre teste de vigor em sementes no mundo. Isso eu digo sem falsa modéstia, e não é fruto só do meu trabalho, fruto de uma equipe de pesquisadores e da Abraxas. Essa iniciativa de reeditar, o primeiro manual foi publicado em 1999 e hoje é o manual mais atualizado de peso, porque ele pesa quase 3 quilos e pouco. Nós já estamos pensando na segunda edição, nós vamos reduzir um pouquinho a letra e tudo mais, a pasta, mas a informação vai continuar a mesma, né? Carregar o peso faz bem. E esse peso do conhecimento não machuca as costas, França. Pelo contrário, faz muito bem para a cabeça e para o sistema produtivo. Eu estou feliz. Ontem também o Chico, Dr. Francisco Krizanovski, que daqui a pouco estará conosco aqui também, nos presenteou aqui à universidade. A Abraxas nos mandou essa semana uma cortesia de alguns livros para compor a biblioteca aqui da UFMT. Eu agradeci a vocês e aí o Dr. Francisco Krizanovski perguntou se eu já tinha o manual. Falei que não, né? E ele prontamente encaminhou um também. Está a caminho aí, já vi pelos Correios que está chegando. E nós vamos sortear o Mundo Agro Podcast vai sortear esse manual para quem é apoiador lá do Mundo Agro Podcast. Esse livro tem que estar em todas as universidades do país e eu tenho certeza que e em todos os laboratórios também, né, França? Isso, e aquele aspecto do peso, né, do conhecimento, esse manual, na realidade, logicamente é um manual de estudos, de consultas, mas é um manual para ser trabalhado na bancada do laboratório. Para a hora que você está botando a mão na massa, você ter essa fonte de informação para tirar suas dúvidas, para orientar sobre as opções da execução de cada teste que a gente tem descrito, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Nós temos só para o teste de tetrazóleo, nós estamos para vigor e viabilidade, são para 17 espécies, né? Então, se você pensar em manual de vigor e manual de tetrazóleo, não tem nada no mundo tão completo quanto ele. Envolve, já que a gente está falando do livro, vou pegar mais um minutinho, né?
Então, ele Fique à envolve vontade. os testes principais, não só para soja. Hoje eu vou focar em soja, né? Mas ele tem as metodologias do teste de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, comprimento de plântula, classificação de vigor de plântula, velocidade de germinação, diversos métodos de emergência de plântula, teste de frio, deterioração controlada, e o teste, que é o mais recente, inclusive na ISTA, né? Precocidade da emissão da raiz primária, que para diversas espécies está bem delineado, com 2 dias você já tem uma ótima resposta e muito confiável com emergência a campo de plântulas, né? Então, esses são basicamente o escopo do teste, né? Além também um capítulo sobre análise de imagens. Muitos testes já podem ser utilizados por análise de imagem, por computação gráfica. Então, esses são os principais capítulos que a gente tem lá dentro do manual. E tetrazóleo, já que a gente está falando de 17 espécies, em ordem alfabética: algodão, amendoim, feijão, girassol, gramíneas forrageiras tropicais, são 8 espécies, milho, soja, solanáceas, tomate, pimentão e trigo. Então, chega de propaganda. Vamos para o nosso assunto. Embora aqui tem tudo a ver com o assunto que a gente vai abordar. Exatamente. Aqui, né? Chega não, viu, França? Quem está nos assistindo aqui, já estamos com 70 pessoas. O Ademir já me mandou um boa noite aí. Boa noite, Ademir. Fica aí, daqui a pouco a gente conversa. O Fernando já mandou um recado também, que daqui a pouco ele estará disponível para bater um papo. Mas quem está nos assistindo e não sabe como comprar ou adquirir para o seu laboratório, basta entrar no site da Abrates e lá tem disponível, né? Se for associado da Abrates ainda, tem um desconto ainda no livro, né, Fred? Essa é a grande vantagem de ser associado, né? O valor do livro, se não me engano, para quem não é sócio, é R$400, o que é um investimento razoável. E para quem é sócio, tem 20% de desconto, cai para 320. Então, a gente estimula a pessoa a ficar sócio da Abrates, que tem desconto em todas as publicações, em todos os eventos, no congresso de sementes que está planejado por causa da pandemia, já era para ter ocorrido, mas nós adiamos com segurança para daqui 1 ano, né? Nós vamos estar lá em Curitiba, esperamos de 12 a 15 de setembro, praticamente 1 ano de hoje, né? Hoje é dia 10, né? Vai ser de 12 a 15 de setembro do ano que vem lá em Curitiba, no Expo Unimed. E a gente adiou com bastante segurança, né? Esperando as vacinas, a imunidade de todos, que a gente quer a presença, olho no olho. A gente pensou na possibilidade de um evento misto, híbrido ou online, mas a gente adiou propositadamente mais 1 ano por causa disso, né? Então a gente quer todo mundo presente lá, fica aqui o convite desde já. E o Ricardo, nosso grande amigo Ricardo Bagatelli, esteve aqui a semana passada, falou que saudades de um CBS, nem fale. E uma pesquisa que eu fiz com os produtores aqui da região, o que eles mais pedem hoje, França, fala, eu quero ir num dia de campo, eu quero conversar com os técnicos e com os pesquisadores. Então, graças a Deus, a ciência está nos ajudando, logo estaremos todos juntos. E França, você citou que daqui a 1 ano nós estaremos lá em Curitiba. Com o show do Elvis. O Ralph já está falando ali, hein? Com o show do Elvis, o Ralph está aí. Vai ser o 21º. 21º. Isso. Uma passagem rápida. Nós estamos contando história aqui, mas é bom para que as pessoas saibam disso e a relação, o network que nós temos na área de sementes é muito boa. Se eu não me engano, foi em setembro ou outubro de 2001, num congresso brasileiro de sementes em Curitiba, eu estava lá junto com o professor João Nakagawa, eu estava colando o meu banner, que na época fazia banner ainda com folha A4, né? E aí chegou o França e o Dr. Francisco Krizanovski e o professor João, que eu já vou dizer, ontem foi aniversário dele,
ele me apresentou, falou, olha, Rogério, esses aqui são os colegas pesquisadores da Embrapa. E quando ele falou os nomes, eu abri o olho e falei, nossa, são as referências que eu estudo lá, né? Ele falou, são suas referências. Então, lá em 2001, hoje nós estamos em 2021, faz exatos 20 anos que eu conheci vocês pessoalmente. Minhas pernas tremiam um pouco e hoje eu tenho o prazer de poder pegar o telefone, ligar e conversar e consultar vocês. Então, olha aí, o ano que vem, né, 21 anos depois dessa data, nós vamos nos reencontrar lá em Curitiba. E se não me engano, esse congresso foi logo depois do atentado lá em Nova York, né? E foi bastante traumático, porque a gente tinha gente do exterior, né? Tivemos que acolher e receber, às vezes, pessoas com atraso, né? E foi o Ademir Henning, se não me engano, era o presidente desse congresso. Então, ele passou bastante apertado, isso marcou bastante. Mas 20 anos já, né, que a gente se conheceu pessoalmente, né? E você vê, nós estamos no ano que vem, 21ª edição do CB Sementes. Primeiro foi também em Curitiba, 1979. Aliás, nós estamos fazendo uma publicação na Agroanálises, na Fundação Getúlio Vargas, pela BAG, o nosso colega Pinaza, que você conhece, ele nos convidou para fazer ele nos incentivou a fazer um histórico dos congressos. Então, em 4, 5 edições na revista Agroanálises da Fundação Getúlio Vargas, nós estamos com toda a equipe da Bratis resgatando fotografias, fazendo entrevistas, toda a nossa assessoria de imprensa está focada nisso. E é interessante você resgatar os congressos, né? Eu tenho esses números mais de cabeça. Eu lembro o primeiro congresso, em 1979, nós tivemos cerca de 150 trabalhos. E isso foi muito para aquela época. Mas nós chegamos a ter um congresso, que eu acho que foi o Ademir Henning também que organizou, que chegamos a ter 1.700 trabalhos. Foi o topo. Depois nós tivemos que começar a limitar o número de trabalhos, mas em média, nas duas últimas edições, foi de 800 a 1.000 trabalhos de sementes. É muita coisa, se você pensar bem, né? Então houve uma evolução muito grande, não só no número de trabalhos, como no número de participantes, né? Então, é um marco para a ciência e tecnologia de sementes, o Congresso Brasileiro de Sementes. Tem alguém que eu acabei de chamar aí, ó. Já que nós estamos falando da turma, vamos ver se... O Ademir, se tiver aí, clica na câmerazinha para pedir para participar, por favor. Cadê o Dr. Francisco? Eles estão aí? Olha lá, tem um dedo aparecendo. Ah, o Chico aí. Olha o Chico aí. Boa noite. Estamos relembrando aqui boas histórias, então vocês têm que estar junto conosco, né? Cadê? Eu vi o Ademir aí, já vou tentar colocar ele aqui de volta. Quanta história nesses congressos de sementes, essa evolução do número de trabalhos, isso dá um trabalho, né? Isso dá uma publicação, fazer o levantamento da evolução do número de trabalhos, e era gritante a quantidade de resumos apresentados e tecnologias a cada congresso. E isso só tem, e o reflexo disso a gente vê hoje na capacidade de desenvolvimento e de produção, principalmente na cultura da soja, embora o congresso abranja de forrageiras a hortaliças e assim por diante, mas nós vemos a evolução da qualidade da produção do Brasil, que começa aí junto com a semente, não é? Isso aí, Chico. E eu tive fala um pouco, você entende um pouquinho de semente. Eu tive a oportunidade em vários congressos de ser, junto com o França, né, o editor dos anais. Então você imagina, Rogério, o que era na época fotografar resumo por resumo lá na Embrapa Soja, lá na gráfica, lembra, França? Fazer os filmes e depois imprimir os anais e colocar numa caminhonete e levar. Os dois de motorista levando os congressos, os anais do congresso, para entregar certinho no dia. No dia, na recepção, lá junto com a pastinha, né? E eu tenho até hoje. Então, tanto que o informativo,
era um jornal. E o França e eu transformamos numa revista técnica. E utilizamos daí o informativo para publicar os anais do Congresso, porque ele tem ISBN. Então, permite que você possa citar, né, aquela informação que você obteve ali. Mas a palestra do França, deixa eu ficar quieto aqui. Não, imagina. E olha, eu vou fazer aqui uma proposta indecente que vai ser irrecusável, né? Vocês já participaram comigo no Mundo Agro Podcast, lá no episódio 24, que é um dos episódios até hoje mais ouvidos. Vamos organizar um bate-papo para contar a história e a evolução desse evento com base nesse levantamento que vocês estão fazendo, para eternizar isso também, assim como essas lives, né? Talvez nós vamos embora, mas a história vai ficar gravada aí nos anais, nas pesquisas e também nessas formas de comunicação. Vamos fazer isso. Não aceito, não, hein? Tamo junto. Já está aceito. Que joia, que joia. Vamos ver se o doutor Ademir me manda aí. Eu tentei procurar aqui. Ademir Rene. Rogério, estou no laptop e não vejo o microfone. Ah, tem que ser pelo celular, Ademir. Senão, pelo laptop não consegue, tá? Para participar aqui. Põe o celular aí na frente e entra aqui para conversar com a gente, que eu acredito que você vai estar... Eu estou em casa, você então, né? Mas vamos lá. França, Chico, muito bom estar com vocês aqui. O pessoal está ansioso para que a gente possa passar algumas dicas do que fazer e quais cuidados nós temos que tomar aí para obter boas produtividades com o uso da semente. E a primeira pergunta, a primeira colocação que eu vou fazer é a seguinte. Dia 16, se eu não me engano, semana que vem, quinta para sexta-feira, quinta-feira, libera o plantio da soja aqui no Mato Grosso. Se eu estiver errado, alguém me corrija. E ontem já choveu um pouquinho. Então, se algum motor de máquina ligar aqui em um dos vizinhos, sai todo mundo correndo, querendo plantar. Como diz o Paulo Arbex. O que nós... É como diz o Paulo Arbex. Se o vizinho ligar, o outro já sai correndo, né? Quais cuidados ou que paciência nós temos que ter, estando já com a semente na propriedade agora, para que a semeadura seja feita de forma eficiente em termos de desenvolvimento da semente? Que condições que nós temos que ter para que a semente possa aí germinar e expressar o seu máximo potencial? Eu posso começar e o Chico complementa e depois o Ademir. Não sei se o Fernando vai conseguir entrar também. Mas o seguinte, até aqui, essas condições, como o próprio Arbex mencionou, no primeiro episódio do Iniciando a Safra, falou da importância da instalação da lavoura, a pressão de semeadura, depois o Bagatelli falou do material, escolha de material, ele já falou um pouco de semente. E aqui é muito importante dois conceitos. Um, que apareceu numa mesa de cerveja, embora eu não tome cerveja, mas acompanhei o Ralph. O Ralph estava junto, a gente estava lá em Toledo, e eu tomo vinho, tá? Cerveja me dá dor de cabeça, não é que eu não gosto, não. E a gente falando de semente, e surgiu o conceito de jogar a semente como matéria-prima. E desde então, nós da equipe de semente, você, eu sei que você faz isso também, já vi você falando, a gente considera, então vamos começar a lavoura com a matéria-prima da melhor qualidade. E qualidade a gente desenvolve os 4 pilares: fisiológica, sanitária, genética e física. E tem um adendo a esse conceito de matéria-prima, que aí é do Chico. Até bom que o Chico está aqui. Que cada semente é uma unidade de produção. Então, aquela unidade, exatamente, a tua matéria-prima, que é composta de várias unidades de produção, tem que ser tratada com muito carinho, produzida. O Ademir está entrando aí. Ademir. Bem-vindo, Ademir. Bem-vindo, Ademir. Boa noite. Time quase completo, hein? Então, eu falei que você é importante nisso aqui, porque o Rogério está falando para a turma plantar, E daqui, semana que vem, dia 16, Rogério? Você falou, já está liberada a emergência da soja pelo vazio sanitário, E com o safrinho, o pessoal quer plantar cedo,
Então, a importância da matéria-prima e da unidade de produção, que cada unidade de produção vai gerar aquilo que a gente fala que é uma planta de alto desempenho agronômico, que é uma planta mais produtiva, com sistema radicular mais robusto, a parte aérea vai fazer uma melhor fotossíntese e vai gerar maior número de vagens, maior número de sementes, maior produtividade. Então, essa unidade de produção tem que ser muito bem colocada no solo, com toda a informação que o Paulo Arbex falou, com uma semeadora bem operada, na profundidade adequada, na velocidade adequada, com o sistema de distribuição que vai permitir uma boa distribuição da semente, que vai resultar na emergência de plântulas sem falhas e sem aglomerados, né? E muito importante, por isso que eu falei a importância do Ademir entrar aqui, com um bom tratamento de sementes, principalmente num ano que a gente está vendo as previsões climáticas de irregularidade de distribuição de chuva. E isso é muito importante, principalmente tratamento de semente com fungicida, né, que vai... Vou falar, Ademir, o que o tratamento de semente com fungicida pode fazer numa situação, principalmente de um ano que está previsto irregularidades de chuva na época da semeadura? Na realidade, é o seguro barato, né? Contando o custo de instalação da lavoura, é um seguro, né? Agora, tem que tratar a semente de alta qualidade, não adianta tratar meia boca, que aí não vai jogar dinheiro fora, não é? E como você estava falando, França, justamente esse ano, devido a laninha, essa bagunça que está o clima, e você pode ter uma chuva e de repente secar. E aí o tratamento é importante para proteger a semente no solo, né? Sem falar o aspecto sanitário. É isso aí. E, Chico, eu gostaria que você desenvolvesse a ideia da unidade de produção, que é a sua ideia, isso aí. Isso aí. A conversa, Rogério, surgiu de um bate-papo lá na sala do França, que a gente falando de semente, né, que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Se nós, vamos dizer, o empresário que conduz uma empresa agrícola e tem na produtividade o seu lucro, ele tem que olhar aquela atividade que ele tem que ter uma matéria-prima de altíssima qualidade, como o França bem colocou, uma semente de alta qualidade, né? Para que ela dê origem à unidade de produção que é cada planta. Então, ele precisa ter resultados, né, econômicos em termos de produtividade, quantidade de grãos, seja soja, seja milho, seja feijão, né? E no caso de algodão, seja uma produtividade alta aí de capulhos, ele precisa trabalhar com a semente de altíssima qualidade e ter uma excelente operação de semeadura, como o Paulo Arbex bem colocou, né? Então, se eu estou dentro de uma indústria, nós temos que pensar dessa forma. Se eu estou dentro de uma indústria, como é que eu organizo a produção dessa indústria? Eu organizo a produção dessa indústria, primeiro, escolhendo uma matéria-prima de altíssima qualidade. O França vai comentar a qualidade fisiológica, mas já que eu entrei no embalo aqui, eu vou falar de qualidade física. Mas não é de pureza, é qualidade física em termos de integridade da semente. E outro aspecto muito importante, qualidade de classificação. Porque para mim ter uma boa distribuição, uma boa formação de uma lavoura, né, um bom stand, precisa ter uma distribuição de altíssima qualidade. E o Ademir pode me ajudar. Por que nós passamos a classificar a semente? Foi por um problema de alta população de plantas no campo, não é, Ademir? Um problema relacionado a uma doença que é a antracnose, não é? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês antes do Ademir entrar nesse quesito. Hoje eu estava num evento aqui num hotel do lado de casa, veio um pesquisador de Minas Gerais falar um pouco sobre os problemas de cigarrinha em milho. Mas o professor da área de sementes estava ali, surgiram algumas discussões. Chico acabou de comentar que nós precisamos de sementes de alta qualidade. No Brasil, nós trabalhamos com uma faixa de padrão de germinação das sementes, vamos falar de soja, de 80% a 100%. Em primeiro lugar, dentro dessa faixa, como que nós podemos definir o que é semente de alta qualidade? E a segunda pergunta,
existe semente de altíssima qualidade para todos os produtores poderem semear? França, puxa o carro aí. Eu começo, então. Joguei vocês na fogueira logo de cara, né? E nem julho tá vendo? Desde que tenha Olha, pinhão na fogueira, a gente está junto. aqui você associa germinação e vigor, né? A gente, quando fala de qualidade fisiológica, hoje a gente não desassocia de maneira nenhuma, né? Essa questão do padrão mínimo de 80% existe desde que eu me entendi como estagiário de agronomia. Isso há 50 anos atrás. Eu já fiz, estou fazendo 46 anos de formado, então 80% já existe desde aquela época. Então a gente tem que focar em vigor, né? Até uns anos atrás, abrindo um parênteses, houve uma tentativa de elevar o padrão da germinação de 80 para 85. Foi iniciativa aí do Mato Grosso mesmo. Foi o estado que primeiro... Sim. E foi aprovado na CSM, foi o único estado que aprovou, mas depois, a nível de Brasil, isso não foi aprovado. Mas e quem me consolou nisso daí foi o Ademir, né? Que ele falou, oficialmente continua 80, mas o que acontece? Entre os produtores, cada um quer mostrar que tua semente é melhor. Então, para eles, 80% não existe. Então, cada um tem seu programa de comercial para mostrar que a sua semente é melhor, que é vigor, que isso, e cada um tem o seu programa, o que é uma competição muito salutar para todo o agronegócio. Isso é verdade não só para a soja, como para diversas espécies. Então, o que a gente tem que associar naquela faixa de 80 a 100? Né? Hoje nós temos diversos testes de vigor. Para a soja, os mais utilizados são tetrazóleo e envelhecimento acelerado. E agora tem outros testes aparecendo aí. Até o Francisco pode mencionar isso depois. Ele tem trabalhado com diversas pesquisas, com diversos alunos, testes de mestrado, doutorado, com diversos testes que estão todos cobertos no nosso manual. Então, o que está acontecendo hoje? 95% de germinação, o ideal é que você faça o teste de vigor na época da semeadura e ele está mais próximo de 95%, seja ele qual for o teste, né? Normalmente, o que mais bate vigor e viabilidade de germinação é o tetrazóleo. Hoje nós temos metodologia do envelhecimento acelerado para você fazer com ou sem a água, a solução saturada. Você pode fazer no início da armazenagem. Na época de semeadura, nós temos uma equação que você aplica o resultado com 24 horas de envelhecimento acelerado. Você vai ter com uma confiabilidade de 85% a estimativa da emergência em campo em condições normais. Não é em canteirinho que você irriga todo dia, não. Tá? Então, hoje, o que eu quero dizer? Aquele teto de germinação que vai até 100%, o ideal é ter o vigor o mais próximo possível. Né? Quando nós começamos, Chico, eu digo aqui nós, o Chico, o Ademir, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, a gente tinha lá um lote com 90 e tanto por cento de germinação e um teste de vigor 70%. Hoje você fala 90, 95%, teste de vigor, nós temos tecnologia de produção que permite que aquele teto de germinação e vigor estejam cada vez mais próximos. Né? Então, hoje, Perfeito. Com muita tecnologia, e não é fácil produzir sementes de alta qualidade, principalmente no nosso Brasil tropical e subtropical, ou seja, em todo o Brasil, sem adotar tecnologia de alto nível de tecnologia. Alto nível de tecnologia, alto nível de análise também. E vou pedir para o Chico e o Ademir complementarem o que eu falei. Um aspecto... Ademir, fala, por favor. Não, fala. Um aspecto que eu queria salientar, Rogério, é que o produtor tem que olhar para a taxa de retenção de peneiras daquela semente que ele está adquirindo. Por que isso é importante? Para ele ter uma boa operação de semeadura, uma boa distribuição da semente. A semente, como o Paulo Arbex colocou, né?
Agora, com as pneumáticas, não precisa classificar semente. Precisa sim, como ele bem colocou. Tá, é um problema de física, né? Tá o vácuo puxando, e se eu tenho desuniformidade de peso e tamanho, eu vou ter duplas e falhas. E tem mais ainda. Até mais do que na mecânica. No mecânico, para a semente passar por todo o sistema operacional da semeadora. Então, a semente tem que ter uma alta qualidade. Eu falo em qualidade física, mas pensando na parte dimensional. Muito bem classificada, né, por tamanho, por peso, porque peso tem muito a ver com qualidade fisiológica. Uma semente de alta qualidade tem um peso específico acima de 800 kg por metro cúbico. Um grão de soja pesa 770 kg por metro cúbico. Então, o produtor, ao ele adquirir a semente, é importante que ele olhe a taxa de retenção de peneira, porque senão ele vai ter problema na distribuição. E aquilo que o Paulo falou, a pneumática planta qualquer tipo de semente, mas plantar bem, a semente tem que estar muito bem classificada. Padronizado. Então, quando nós classificamos a semente, nós temos que pensar no seguinte aspecto. Eu vou separar por forma, por tamanho, vou trabalhar com a mesa de gravidade para fazer o diferencial de peso específico. Para daí, então, eu ter um produto, vamos dizer assim, associado com alta qualidade em termos dimensionais, com alta qualidade fisiológica. Então, e é um negócio que, muitas vezes, na compra da semente, o produtor não se alerta. Qual que é a taxa de retenção de peneira? Como é, se é peneira, por exemplo, 6, quantos por cento da semente que está ali naquele saco foi retido na peneira 6? Né? Exatamente. Então, Exatamente. é um aspecto que muitas vezes não é considerado na hora da compra. Bom, são vários fatores. E agora eu quero saber do Ademir. Nós colhemos soja na região aqui, nas regiões de melhor altitude, melhor posicionamento para produzir soja, só que a gente colhe a semente na chuva também, na mesma época que o grão. E como é que fica a qualidade sanitária com esse processo aí, que nessa época o São Pedro fica louco, né? Porque quem está colhendo soja quer que pare de chover, quem está plantando milho quer que chova, dá um nó na cabeça dele. Né? E o grande problema, se ocorrer isso aí durante a fase de maturação até o ponto de colheita, você vai ter alto índice de infecção de Phomopsis fusário. Daí vai ter aquele problema no teste de germinação no rolo de papel. Outro problema é se ele colher na chuva, com umidade alta, ele vai ter que ter estrutura de secagem boa. O Chico pode comentar mais e o França sobre isso. Porque senão ele vai ter problema de aspergilos. Em uma semana que você tem uma semente acima de 16, 17 de umidade, e contando, ainda se não tiver um silo ventilado, a temperatura alta que ela vem do campo, você detona a semente e produz aflatoxina, que é outro problema. Então, é um baita de um abacaxi, a questão da chuva na colheita. Nesses dois aspectos, né? Fungo de campo e depois, se ele não demorar a secar ou não tiver estrutura, aí vai dançar com aspergilos. E não adianta falar que depois eu trato, porque são fungos de armazenamento que vão comendo a qualidade da semente. Né? Naturalmente... o aspergillus é justamente isso aí, ele detona. Você pode tratar e eliminar o fungo, mas a semente já foi. E tem mais uma, se ela pegar chuva no campo, ela já vem com a parte fisiológica comprometida, dando deterioração por umidade. Quer dizer, durante a armazenagem, ela vai acabar de despencar o vigor, né? Principalmente o vigor primeiro. Exato. Né? Então é razão para não chover na colheita. ou trabalhos, como são desenvolvidos pela Embrapa, que vem aí cada ano estudando, selecionando mais materiais que têm uma boa tolerância à chuva na colheita. Pena que são poucos materiais, mas aí o melhoramento tem que tentar expandir esse leque, porque para fazer as 2 ou 3 safras que nós fazemos no Brasil, nós temos que vencer esse desafio, né? O desafio só está aí para ser vencido. Então, a ciência e a tecnologia está aí para ajudar o produtor nesse sentido. Nessa linha de conversa, Rogério, não, o França... Ô, França, eu ia comentar, não sei se é o mesmo assunto. Depois eu vou complementar o que você falou, Chico, do tamanho da semente, da classificação. Mas nessa linha da conversa está falando de qualidade de material, o França, o Ademir e eu participamos de um problema aí do Mato Grosso, que foi apodrecimento de vagem de algumas cultivares de soja. Aí o Zancanaro, aí da Fundação Mato Grosso, entrou em contato e na hora eu falei para ele, olha, não tenho dúvida
que é permeabilidade e vagem. A vagem é o primeiro revestimento da semente no campo. E o que protege da não entrada de umidade na vagem? Uma boa estrutura celular, vamos dizer, com bom conteúdo de lignina, que é ela estrutura a vagem e impermeabiliza a vagem. E também uma boa quantidade de lignina no tegumento, que também impermeabiliza a semente e também dá uma alta resistência ao dano mecânico, se a semente tiver um teor de umidade, vamos dizer assim, abaixo de 13% no momento da colheita. Então a gente viveu esse problema, fomos fazer os testes, nós analisamos lignina na vagem, lignina na sutura, que é a união dos legumes, e lignina no tegumento. A referência para nós, em termos de qualidade de vagem e de grão, ainda é a saudosa DOCO, que foi a cultivar de soja que abriu o cerrado brasileiro. Só para você ter uma ideia, DOCO tem quase 14% de lignina na vagem e tem mais de 5% de lignina no tegumento. Então, ela produzia semente em qualquer lugar, porque ela tinha uma alta qualidade. Isso não foi selecionado, foi assim, uma consequência do processo de melhoramento, mas não tinha essa visão. Eu fui estudar a DOCO, junto com o Dr. Romeu Kiel, para entender o que estava acontecendo. Aí participou França, o Ademir, e nós vimos que era a lignina, a grande resposta. E o problema que aconteceu no Mato Grosso, todas as cultivares que tiveram apodrecimento de vagem tinham teores de ligninas mais baixo na vagem. O Ademir pode comentar, o França, que é a presença de FOMOPS a partir de R5, e aí eu deixo para o Ademir comentar. Fala aí, Ademir. Não, é isso mesmo. A lignina foi a pergunta até do meu doutorado lá, que eu trabalhei com polímero, né? O bioquímico lá, o Dr. Briggs, perguntou: Ademir, qual é o polímero natural? Eu disse, fiquei naquela hora no lignin, está aí, ó, um polímero natural que confere proteção mecânica, permeabilidade e tudo mais. E como o Chico está falando, se a vagem for uma esponja permeável, principalmente na sutura, ela vai abrir com muita chuva. E aí, porta de entrada para saprófita, né, alternária, fusário, e FOMOPS também vai junto. Quer dizer, esses dois fungos aí, eles entram surfando na vagem que tem permeabilidade alta. Quer dizer, a lignina, além disso, dá uma proteção. Pois não? Antes de passar para o França, deixa eu engatar aqui. E em relação a esses materiais, se a DOCO foi um dos materiais, né, que iniciou o desenvolvimento da soja no Brasil, hoje a gente sabe que tem alguns materiais mais antigos, o Alster sabe lembrar isso melhor do que eu, mas se não me engano, a Pintado, são alguns materiais que ainda têm essa característica. Essa característica da quantidade de lignina, tanto na vagem quanto na semente, ela se perdeu no processo de melhoramento, porque provavelmente são genes ligados, e quando você seleciona maior produtividade, talvez diminuiu a quantidade de lignina. Tem uma relação, assim? Vocês viram em algum momento algum estudo nesse sentido, França? Peço para o Francisco responder. Não. Você pode comentar, porque o material você que trouxe. Comenta aí, França. Você faz parte. Bom, com a evolução, eu vou dizer, a Embrapa Soja, desde o início do seu programa de melhoramento genético, que, aliás, abrindo parênteses, né, se hoje nós temos soja nos trópicos, foi por causa do trabalho de pesquisa de tropicalização da soja realizado pela equipe de melhoramentos da Embrapa Soja, na época chefiada comandada ou coordenada, vamos dizer que eles sempre foram uma equipe muito grande de renomes pelo colega Romeu Afonso Souza Kiel, né? E com a tropicalização da soja, as primeiras preocupações foram produtividade, adaptação à latitude, resistência à doença, resistência à acidez de solo e vários aspectos para levar em produtividade. Embora a Embrapa sempre teve e continua tendo um programa de melhoramento genético também para a qualidade de semente. Se vai melhorar a semente, vai melhorar a qualidade do grão também, né? Então, obviamente, com essa evolução, houve uma evolução de produtividade, resistência a doenças nematóides, porém a qualidade da semente, hoje eu diria que seria um luxo, né? Para nós que somos sementeiros, a gente fala que isso
É preciso. Mas, para quem está preocupado em produção de grãos, isso poderia ser até considerado um luxo. Então, eu posso dizer que hoje são poucas as instituições que se preocupam com melhoramento genético para aumento de diversas características de soja, mas também tem que trazer junto a qualidade de sementes. E não é fácil isso não, né? Chico, me complementa aí. E esse aspecto, Rogério, a Embrapa Soja tem um programa que nós já trabalhamos aí há mais de 20 anos, fornecendo todos os dados de lignina de todo o germoplasma que a Embrapa Soja está testando, né? Então, os colegas de melhoramento recebem essa informação e, com base nessas informações, eles veem os materiais que têm assim, potencial de produtividade alto e qualidade, porque, como o França bem colocou, a qualidade da semente interfere na qualidade do grão. Né? Exatamente. Então, é muito importante ter uma semente de alta qualidade, porque você vai ter um grão de alta qualidade. E esse grão de alta qualidade vai quebrar menos na colheita, não vai dar problema no armazenamento. Você quer ver um problema sério de colheita e que a gente pouco cuida, é a microfissura no tegumento. O que é microfissura no tegumento? É rompimento do tegumento no processo de trilha, no processo de transporte, né, no sistema de beneficiamento. E a microfissura, o tegumento, ao ser rompido, você perde aquelas 3 características básicas dele. Que primeiro é manter unidos os cotilédonos. Segundo, né, manter a sanidade interna da semente. Terceiro, controlar as trocas de umidade e de gases. Se você perdeu essas 3 funções devido a uma alta taxa de microfissura, esse grão, né, essa semente vai ter uma péssima armazenabilidade, poderia-se dizer. E no grão, se você tiver muito dano mecânico, muita bandinha, altera o ângulo de repouso dentro do silo. Derruba toda a capacidade de ventilação, porque quanto mais, vamos dizer assim, aberto for o ângulo de repouso, maior é a resistência física à passagem do ar. Cai a qualidade do grão. Então, uma semente de alta qualidade vai dar um grão de alta qualidade que vai armazenar bem, por quê? Ele vai ter uma situação interna de ventilação muito melhor do que um grão com muito dano mecânico. Então, você vê, Rogério, as coisas se ligam muito. Por que eu tenho que pensar em alta qualidade de semente? Porque a minha indústria precisa ter alta produtividade, né? Eu sempre procuro pensar na agricultura como uma indústria, porque se eu for pensar como antigamente, você não evolui. Porque você busca tantas opções, estuda nutrientes, estuda conservação de solo, estuda plantio direto, né? Se desenvolver excelentes máquinas colhedoras, desenvolver excelentes semeadoras, né? Mas você tem que ter, primordialmente, uma matéria-prima de excelente qualidade, quer seja física, quer seja fisiológica, né? Para você ter sucesso. E sanitária, né, Demir? Sanitária também. Opa, não, lógico, isso aí é indiscutível. Isso aí todas têm que Para estar quem junto. acha, Então, eu queria... para quem acha que o processo de produção é algo simples, aqui, nós estamos aqui um pouco mais de 30, 40 minutos, dá para ver a complexidade e o quanto que a ciência faz diferença nisso. Chico, você comentando agora sobre o ângulo de repouso da soja, você vê, nem sempre nós estamos atentos a todos os assuntos e também não somos obrigados a saber tudo, é impossível. Mas conversando com a Fabielle, que ela até está na live, que é nossa gestora de qualidade, colega aqui do Laboratório de Sementes, nos perguntaram alguma coisa a respeito desse ângulo, e eu nem imaginava o que era isso, né? Nós fomos conversar com os professores da parte de armazenamento de grãos, falaram, não, todo volume, toda massa tem um ângulo adequado. Então, se você tiver muita soja quebrada, você muda esse ângulo. Fora que você também lá, na hora que você vai vender, você pode ter um desconto, né, por descaracterização ou despadronização. Isso assim, é ciência. Outro ponto que eu gostaria que vocês citassem, nós estamos indo aqui só para as perguntas mais apimentadas, né? Essa última safra, nós tivemos problemas sérios, além do apodrecimento das vagens no pé, queda
de vagens e abertura de vagens. Aí alguns produtores comentaram, é lógico, né, brincando, falaram assim, minha soja está produzindo tanto que a vagem não está nem segurando mais o grão lá dentro, está abrindo. Tem alguma ideia já do que pode ter causado isso? É um problema fisiológico? Acredito que seja uma associação de vários fatores. É possível tentar controlar isso? Porque em plena fase aí de florescimento e enchimento, um problema desse é grave e sério, né? É problema fisiológico. Se a planta começa a derrubar a vagem, tudo é que ela está em desequilíbrio. Ou falta de luminosidade, nutriente, então ela vai se descartando, ela não consegue manter os legumes, né, para encher a vagem. É mais fisiológico. Ou doenças também, né, Ademir? Pode estar com alguma doença causando esse derrubamento de vagens. E a questão da vagem abrir, né? Tem uma interação que eu vou pedir para o Ademir e o Chico responder. O Chico até já mencionou isso agora há pouco, da vagem abrir. E doença também, né, Ademir? Tem algumas doenças que favorecem a germinação da semente dentro da vagem, a abertura da vagem. E eu vou pedir para o Chico falar do efeito da lignina nisso também. Começa aí, Ademir, falando das doenças. Não, acho que até a gente já comentou isso rapidamente. Se o fungo está ali colonizando, ele vai deteriorar o tecido. Abriu a vagem, entra a luminosidade, ela dá viviparidade, ela vai germinar. Se é uma perda, uma coisa leva a outra, não é? O problema é um complexo, são várias coisas. E aí a lignina entra como um fator que diminui esse risco por dar mais plasticidade, mais segurança, mais impermeabilidade para a vagem. Chico? Não, exatamente. Esse é a essência do problema, né? Que é a qualidade física da vagem, né? Quantidade de lignina que está presente ali, porque ela é estruturante da célula. Exato. E é um aspecto que quem olha a produtividade, você sabe que em melhoramento sempre há trocas, né? Eu tinha pedido para o França comentar, mas ele trouxe dos Estados Unidos umas sementes de tegumento preto, né, escuro, e da mesma, são linhas isogênicas, linhas irmãs, semente com tegumento amarelo. E nós fomos avaliar a lignina. As de tegumento preto tinha 13% de lignina no tegumento. E esse tegumento amarelo já caía para 7%. E eram linhagens para alta qualidade de semente. Então, com o melhoramento, o que aconteceu? Foi se substituindo. As PIs, que são as plantas introduzidas que nós usamos no melhoramento genético, elas têm um teor de lignina altíssimo. Tem planta aí com mais de 15%. As cultivadas, a maior parte não passa de 3% de lignina no tegumento. Então, se ela tem pouca lignina, ela vai estar altamente suscetível a dano mecânico se o produtor de semente não vamos dizer, obedecer ou se atentar para o problema de colheita. Independente que seja axial ou tangencial. Os dois sistemas de trilha vão provocar danos. O tangencial mais abrupto, por ser mais agressivo, porque trilha por pancada, né? E o axial trilha por atrito. Então, se tiver qualquer um dos dois mal regulado, vai causar dano mecânico. O Chico, e vocês colocaram muito bem, né, que a produção, seja ela produção de semente ou produção de grãos, é uma produção a céu aberto. A máquina é a planta é uma indústria. Só que ninguém conseguiu contar para ela que ela está lá para produzir algo para nós. Na essência do desenvolvimento de uma planta, o processo que ela está desenvolvendo é se reproduzir e deixar descendentes férteis, né? Então, quando ela começa, né, Ademir, a abortar vagens ou eliminar aquilo que ela vê como excesso por falta de luz, como você falou, ou excesso de água, ela está simplesmente se protegendo para fazer ao menos uma semente capaz de dar origem a uma nova planta e perpetuar aquela espécie. Então, nós temos que entender isso também, se colocar no posicionamento da planta. Nós sabemos que ela vai produzir sacos por hectare, mas ela não está sabendo disso, não. Nós que vamos contornando e manejando ela para isso, né? Exatamente. Um aspecto, Rogério, que eu queria complementar lá do início, quando o Chico falou da classificação por tamanho, falou da precisão de semeadura,
Tem outro aspecto da classificação por tamanho. Se você semear uma soja sem classificação por tamanho, você pode ter uma semente menor, uma semente maior, pode ser todas elas de boa qualidade. Só que daí você vai ter uma velocidade de germinação e emergência diferenciada dentro do lote. E quando você para você ter produtividade, além do vigor, você tem que ter a velocidade de germinação e emergência uniforme, como diz aí no campo, parelha. Né? Por quê? E um dos aspectos que contribuem para essa desuniformidade na velocidade de germinação e emergência é o tamanho. Se numa situação normal, sem falta de água no solo, a pequena vai emergir mais rápido porque ela precisa menos água. A maior vai demorar um pouquinho mais. Numa situação de erro, de excesso de profundidade de semeadura, a pequena vai ter dificuldade. A maior, por ter uma reserva maior, vai emergir antes. Né? Então, é importante que a emergência seja rápida e uniforme. E aí, a classificação por tamanho tem tudo a ver. Tá? Além também de todo o processo de semeadura. E nós temos diversas instituições de pesquisa, nós da Embrapa também, mostrando quando você tem uma emergência desuniforme, que o principal fator é o vigor também, aquela planta que emerge primeiro vai sombrear aquela que emerge depois. E aquela que emerge depois, pelo fato de estar dominada, vai produzir menos. A do lado vai produzir muito mais, e a pequena, sombreada, vai produzir bem menos. Mas isso não é bom. Aquela boa, grande, está abafando, mas está produzindo mais, mas ela está fazendo um sombreamento ao redor e todas aquelas plantas que emergiram mais tarde vão produzir menos. Isso não é bom para a lavoura. O ideal é plantas do mesmo porte, com mesma velocidade de germinação e emergência, que a gente não pode ter domínio. Elas têm que emergir rápido e competir entre uma e outra, mas dominadas não. Isso lá na Universidade de Passo Fundo tem diversos estudos mostrando da importância da velocidade de germinação e emergência para não se ter plantas dominadas. Se você for numa lavoura que começou com uma semente de diferentes níveis de vigor, você vai ver planta de alto desempenho agronômico, médio desempenho agronômico e baixo desempenho agronômico. Isso não é bom. O ideal é você ter todo o padrão de planta igual. E na produtividade, isso vai dar um aumento de 10% a 15% na produtividade. Tem um experimento muito famoso, feito lá na Universidade de Kentucky, e eles pegaram sementes da mesma qualidade e semearam a lavoura, os experimentos, as parcelas, uma semente sim, uma não, deixando uma falha. 4 dias depois, com aquela mesma semente de altíssimo vigor, eles foram lá e plantaram. Quer dizer, ali era o mesmo vigor, só que deu 4 dias de diferença de emergência. Aquela planta que emergiu antes produziu 4 vezes mais do que aquela que emergiu depois. E aí não era vigor, era só questão de velocidade de germinação e emergência. Isso daí foi feito pelo professor Egli. Né? Então, é um trabalho pioneiro nos anos 90, e ele mostra. Então, a importância de você ter uma germinação rápida e uniforme na instalação da lavoura, e daí você vê em qualidade de semente, profundidade de semente, operação da semeadora, como o Paulo Arbex falou, isso é fundamental. Se você começar com um erro, seja em qualidade de semente ou na distribuição da sua semente, o seu alicerce para a sua lavoura está fadado ao insucesso. Tá? E eu sei que a gente tem mais alguns minutinhos, né? Semana passada foi o Bagatelli, né? Ele teve um trabalho muito interessante também. Ele pegou vários níveis, vários anos, várias lavouras, e avaliou o efeito do vigor sobre produtividade. E o teste que ele usou na época foi o envelhecimento acelerado. E ele chegou a uma conclusão muito interessante, e não foi num ano, foram em 2 anos, em várias situações, que para cada aumento em 1% no vigor, no envelhecimento acelerado, você ganha 28 quilos a mais de produtividade por hectare. Eu arredondo para meio saco. Né? Então, se você tem um lote com 90% de vigor no envelhecimento acelerado, comparado com outro de 80%, que está bom,
você tem 10%, ali você vai ter no final você pode ter 280, vamos arredondar para 300 quilos por hectare a mais de produtividade. E quem que não quer ganhar 5 sacos por hectare a mais, só porque começou com uma semente com 10% a mais de vigor, né? Então, ele teve a audácia, a petulância de chegar com esse número, e eu confio nesse número, né? Então, eu dei esse exemplo, comparando lotes de bons níveis de vigor, um com 80, outro com 90, só que o 90 você vai ganhar 300 quilos a mais por hectare. Não vale a pena? Né? Ô, França, e isso que você acabou de comentar é de uma riqueza tão grande, por quê? Você pode investir naquela semente que o Chico falou, de altíssima qualidade, mas se você começar a semear de forma antecipada, sem ter uma garantia de homogeneidade de umidade no solo, você pode gerar essas plantas dominadas. E uma planta dominada, dentro de um lote de sementes de alta qualidade, ele se assemelha a uma falha no campo, né? E a gente sabe que cada falha no campo pode dar um prejuízo de 180 a 240 quilos por hectare. E a soja não compensa daquele jeito que se pensava antigamente. Não, deixa lá que uma compensa a outra. Não compensa. Não. Os sítios de competição estão lá. Então, eu sempre digo que a pior planta daninha para a soja é a própria soja. Então, você fazendo um plantio correto, com espaçamento e profundidade adequada, e tendo sementes com boa germinação e o vigor adequado, você vai permitir com que todos esses indivíduos marchem no mesmo ritmo. E aí você tem uma lavoura mais uniforme, mais fácil de manejar, mais resistente a problemas ambientais, e aí você tem a possibilidade de ter um sucesso de safra. Agora, se já começar errado, né, então é muito difícil correr atrás do prejuízo, né? Por isso... corrigir problemas, né, não é adequado. Ter um problema lá atrás, vai tentar corrigir. E raramente você vai conseguir corrigir. Por isso, Rogério, que é muito importante a contribuição das empresas produtoras de sementes. Porque ela Sim. tem um compromisso muito grande com o parceiro dela, que é o agricultor. Não ofertar apenas a semente com alta germinação, mas com alta qualidade física, para ele poder fazer uma boa semeadura para evitar esse tipo de problema. E um aspecto muito relevante é o pós-venda, que poucas empresas fazem. Ir para o campo, acompanhar a semeadura. Como o Paulo sempre fala, né, Warbeck, a gente é bem amigo, conversa muito. A qualidade das semeadoras, a manutenção dessas semeadoras, a regulagem do pneu da semeadora, para ele poder fazer um bom trabalho de semeadura. É importante, porque às vezes, lamentavelmente, o operador não está desperto para esses problemas. Então, o pós-venda, o acompanhamento da implantação da lavoura é fundamental para que o produtor tenha sucesso. Então, a empresa de semente, ela não termina a venda dela a hora que ela entrega a semente. Ela termina a venda a hora que a lavoura se estabeleceu. A partir daí... Exato. E eu acrescento mais, viu, Chico? O tratamento de sementes também tem que ser um fator extremamente cuidadoso, né, Ademir? Porque ali você pode acabar com um processo de 12 meses de produção. Exatamente. E o que a gente está vendo hoje, Rogério, o exagero que o pessoal está fazendo aí, colocando 6, 7 produtos em cima da semente, muitos deles nem têm necessidade, pressão de marketing. Então, aí entra aquele problema de soja com um pouquinho de dano mecânico, microfissura, excesso de calda, ela virou um trem de carga. Então, o pessoal tem que tomar cuidado com isso aí. O tratamento, usar o que é essencial e na dose certa e não exagerar no volume da cauda. Outra coisa que também, dentro disso aí, rapidinho, quando se falou aí, o Chico falou aí, o França, de classificação por tamanho, a importância para a dose do tratamento de semente. Tem um trabalho que o Silmar Pesce fez aí em Mato Grosso, um levantamento, varia até 30%, 40% a dose por semente do princípio ativo. Quer dizer, uma semente miúda, com a mesma quantidade de fungicida, está tratando muito menos, que a superfície é maior. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado para não dar com os burros na água. Acaba que o cara, em vez de ajudar fazendo um tratamento mal feito, ele vai prejudicar. Então, ter cuidado com esse excesso de coisa em cima da semente, né? E
que pode causar mais problema do que benefício. Bem lembrado, Rogério. E hoje vem sendo implementado para a soja também uma filosofia que já é trabalhada no milho, que é tratar a semente com a dose por semente. Sim. E não pela massa total. Então, você vai se tornando cada vez mais preciso. Sim. Existem equipamentos que estão vindo aí, né? Eu já li alguns trabalhos de fora, equipamentos que tratam a semente com a mesma tecnologia que se faz a pintura de carro, pintura eletrostática. Sim. Você carrega a semente com carga positiva e o tratamento com carga negativa para ter uma melhor eficiência de recobrimento e polímeros e assim por diante. Exato. O produtor rural hoje ele tem uma oferta muito grande de tecnologia, mas isso que o Chico falou é importante. Quem oferece essa tecnologia tem que dar um suporte pós-venda. Não adianta você vender uma máquina ou uma semente de altíssima qualidade, mas não acompanhar ela a partir do momento que ela sai da porta da empresa. Porque senão a eficiência pode se perder. Eu digo, lavoura instalada e acompanhamento também disso, porque o produtor só sossega depois que ele tira do campo aquilo que é a produção, né? Então, a gente tem que acompanhar tudo isso, porque o sistema sai ganhando. Perfeito. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Olha, o Instagram não nos derrubou, então a gente só vai parar se o público pedir para parar. Se vocês quiserem que pare, faz um negativo aí. Se vocês quiserem que continue, manda um joinha. Estou vendo que aumentou, né? Agora que deu 1 hora, aumentou o número de pessoas na live. Então, se vocês tiverem com tempo, nós vamos continuar aqui na conversa, tá? Tranquilo. Por mim, tudo bem. Só me dá chance de abrir um vinho aí para continuar a conversa. A hora que vocês quiserem levantar para se servir, fiquem à vontade. Pode vir com o chimarrão ali já. Eu não sei se o Fernando se manifestou, que eu sei que ele tinha um compromisso, né? Eu não sei se ele se manifestou. Fernando, você está por aí? Se tiver disponível, manda uma mensagem. Manda um alô que a gente porque o Fernando, a gente falou bastante coisa de melhoramento, e ele está diretamente coordenando vários trabalhos com avaliação de chuva, de lignina, qualidade genética na armazenagem. Então, ele está junto com a nossa equipe, ele está junto. O bom da nossa equipe que somos ecléticos, né? Cada um também interage, mas cada um tem sua especialidade. E o foco dele nos últimos anos tem sido nessa parte de melhoramento da qualidade genética da semente, né? Mas eu não sei, eu sei que ele tinha um compromisso e não conseguiu adiar, né? E queria destacar também, Rogério, da nossa equipe aqui na Embrapa, nós temos a Agnes, a Adriana, a Vilma, o Valdemar, o Antônio, o Pídio, que mesmo em pandemia, eles não deixaram o cachimbo cair e continuam tocando nossos trabalhos de pesquisa no laboratório. Que maravilha, que maravilha. Nós agradecemos, viu, França? Fala, Ademir. Não, eu vi no início ali uma pergunta da Patrícia Dalpiva, do IAPAR. Ela foi minha co-orientanda de mestrado, Pelotas. Ela perguntou aí por que o teste de vigor não é regulamentado. Isso, exato, essa que estava na fila, é a primeira aí. Então ela pergunta. Deixar para Vamos ver se eu coloco aqui de volta para o pessoal ver. Vamos lá. Aqui, ó. Interessante isso aí, porque é bem... Todo mundo pergunta. Chico e França é mais a área deles. Vai lá. Mas você foi da CESOJA há muitos anos, você acompanhou essa discussão também, né? Mas, o Chico, eu vou falar e você complementa. Essa tentativa teve aí no Mato Grosso também. A Prosmate tentou, e dentro dos associados da Prosmate, por algum período, foi relatado nos boletins o vigor pelo tetrazole, né? Porém, isso não, na nossa legislação não existe. Eu vou até agora perguntar para quem está ouvindo se em alguma legislação em qualquer país do mundo existe padrão de vigor para comercialização. Eu desconheço, né? Também. Eu creio, a minha opinião, que a utilização do teste de vigor no controle interno de qualidade das empresas
ele é muito mais válido, que dá segurança àquele produtor, que a matéria-prima, né, a unidade de produção, né, Chico, que ele está colocando no mercado, efetivamente tem um padrão de qualidade e vigor que ele tem dentro daquela empresa. Então, eu creio que eu não vislumbro no futuro próximo da gente ter um padrão de vigor. Primeiro, as regras da ISTA já tem um capítulo do teste de vigor. Então, já existe orientações para alguns testes das regras de análise de sementes da ISTA, que prevêem a metodologia para alguns testes. No Brasil, está sendo discutido nas novas edições das regras se a gente vai ter um capítulo de vigor ou não. Mas mesmo assim, tendo o capítulo de vigor, isso não quer dizer que a gente vai ter padrões disso aí. Agora eu vou pedir para o Chico comentar, porque ele coordenou diversos estudos, comparando diversos testes de vigor para a soja, principalmente, né, que é o nosso foco na Embrapa Soja. Então eu peço ao Chico para complementar essa informação. Por exemplo, para envelhecimento acelerado, já tem padrões de vigor, né? Inclusive está publicado no novo manual de vigor da Abrats, né? O que é uma semente de alto vigor, de médio, de baixo. Um trabalho que orientei no mestrado, orientei, aliás, o mestrado aqui na UEM, a colega que desenvolveu o trabalho, ela mostrou muito bem que se teria um material acima de 90% de germinação após envelhecimento, seria de altíssimo vigor. Entre 80% e 90%, alto vigor. Entre 70% e 80%, já vigor médio. O material que tem 70% de germinação após o envelhecimento é um material que, com certeza, vai ter problema de emergência no campo, porque são plântulas, né, mais raquíticas. Para a condutividade elétrica, também a gente fez uma tabela de padrões para auxiliar a indústria. E aqui eu queria levantar um aspecto muito interessante do teste de condutividade elétrica, principalmente falando para os colegas que trabalham em laboratório. Nós desenvolvemos uma série de equações que ajudam muito na gestão do laboratório. Então, quando você recebe a semente, o primeiro teste que você corre é condutividade elétrica. E depois dessas equações de regressão, ela tem equação para germinação, tem equação para envelhecimento, tem equação para tetrazóleo, tem equação para classificação de vigor de plântula, tem equação para emergência em caso de vegetação. Então, você troca aquele valor de condutividade dentro de cada equação, você tem uma perspectiva do que resultado você vai ter na germinação, que resultado você vai ter no envelhecimento, que resultado você vai ter no tetrazóleo. Por que isso é importante? Que permite uma melhor gestão do laboratório. Então, se houve algum resultado muito discrepante, algum problema aconteceu com a metodologia ou está acontecendo com a interpretação. Porque se você não tem essa referência, você não tem como... Cada teste é um resultado. Com a condutividade elétrica, ela permite você montar um mapa de expectativas. Na germinação espero tanto, no envelhecimento espero tanto, no tetrazóleo espero tanto. Isso aí ajuda muito a melhorar, assim, o desempenho, a performance do laboratório em termos dos testes. E você começar a ver aonde que está ocorrendo pontos de influência. Um problema sério, por exemplo, é envelhecimento quando você tem condensação de água na tampa do Gerbox. Ele vai ficar em cima da semente e vai alterar o seu resultado. Quando você põe dentro de uma BOD tem gradiente de temperatura. A parte superior é mais quente do que a parte inferior. Então você tem que ter um levantamento da qualidade das prateleiras em termos de temperatura, em termos de uniformidade, para você correr um teste de envelhecimento. E tem muitas vezes que, por não ter câmara, faz envelhecimento ainda em germinador. Então, pior ainda, porque o germinador tem uma variação alta de temperatura. Então, daí é preferível fazer um teste de classificação de vigor de plântulas, que é, na verdade, o que a gente faz no teste de germinação? A gente conta mortas, anormais e infeccionadas. E as outras, as normais, sai por diferença. Mas são elas que vão dar origem à nossa lavoura. E eu não as conheço. Como é que eu
é importante eu saber que qualidade de plântula eu tenho nesse teste de germinação. Quantas são plântulas de alto vigor, quantas são plântulas de médio e de baixo vigor, mas que são todas normais. E esse é o material que vai para o campo. Então, é muito importante, né, se lançar a mão dessas informações para se ter uma boa qualidade de informação sobre aquele lote de semente. Então, aí justamente, Chico, aí justamente esse ponto que está tocando é que eu acho a razão de não constar o teste de vigor, porque é muito fácil de ter variação, gradiente, 1 grau de temperatura, um lugar que acaba a luz à noite, o cara não sabe, ele vai dar um valor errado. Pode confundir mais, né, Confundir mais. Ademir? Então ele deve ser usado como controle interno de qualidade e é uma ferramenta valiosa. Isso. Agora, você institucionalizar isso aí, aí vai direto ao que a Patrícia perguntou, é muito sensível a variações, né? Que pode dar resultado totalmente contrário. Já a germinação todo mundo erra igual, então o resultado não tem tanto problema. Por exemplo, no teste de tetrazóleo, França e eu vivemos essa experiência. Quanto mais tempo o cara vai ficando realizando teste, ele vai ficando mais rigoroso. E como ele está na indústria, o receio de errar, uma semente que ele poderia estar na classe 3 e ainda ficar dentro do ranking de vigorosas, ele já manda para 4. Então, e aí quando vem para o treinamento aqui, a gente fala, mas por que você pôs para 4? Ah, mas porque esse dano aqui, mas esse dano não vai afetar. Ele está só externamente, ele não está afetando o tecido central. Ah, mas está no eixo embrionário. Eu falei, não, mas ele não rompeu, não chegou lá na parte interna. Ele está superficial. No processo de embebição, existe o quê? Um processo de recuperação de células. A gente sabe disso. Né? O processo de Klein, né, que a gente utiliza. Então, esses são os problemas que a gente observa se padronizar vigor, se estabelecer padrão de vigor para comercialização de semente. Acho que cada empresa tem que ter. Por exemplo, eu sei de empresas que não põem no mercado semente com menos de 90% de vigor. Por quê? Porque ela quer continuidade do negócio. Que vender semente é uma faca de 2 pontas. Como você fura o cliente, ela te fura. Você só erra uma vez. Depois ele nunca mais volta. Exatamente. Né? Mas nesse ponto, nessa pergunta, em conversa com a Virgínia, que é a atual coordenadora de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, que está trabalhando na atualização dessas normas, quando eu perguntei para ela, numa entrevista também para o podcast, o segundo que ela participou, sobre a questão da implementação do vigor, ela deixou pontuado bem claro. É importante usar o vigor como uma ferramenta de controle, mas colocar o vigor no boletim pode causar confundimento. Eu vou concluir isso. Hoje, existe muito confundimento quando o produtor solicita, por conta própria, uma análise um teste de tetrazóleo no laboratório, e muitas vezes ele me liga e fala, professor, como que minha semente não está germinando se ela tem 98% de viabilidade? E aí é nosso dever explicar a ele que a viabilidade é um processo avaliado que dá a possibilidade daquela semente se desenvolver, porque os tecidos estão viáveis. Mas aquilo não significa que na condição que ela for semeada, ela vai dar origem a uma plântula normal. Então, ele busca sempre dentro daqueles resultados o que lhe agrada mais, é óbvio, são os valores mais altos. E outro fator foi esse que o Chico acabou de citar, é que como a indústria de sementes, ela automaticamente preza pelo máximo de qualidade, porque se você, no nosso linguajar popular, queimar o filme com o produtor, você queimou uma vez só, depois ele nunca mais volta, então os padrões são sempre elevados. Então a Virgínia disse, se nós trabalharmos com sementes acima de 90% de germinação, como o França colocou mais cedo, os padrões de vigor estão se aproximando dos padrões de germinação. Então, se eu elevar a germinação, automaticamente eu trago os padrões de vigor para um patamar mais alto, eu subo a régua. Então, a indústria, essa é a vantagem de trabalhar com semente, que a indústria, ela se eleva o nível de qualidade, porque o mercado depende disso. Você vai vender semente ruim uma vez só para aquele cliente, depois você não vai ver nem o rastro dele, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. O que me preocupa
muito, Rogério. Por exemplo, é semente salva, que o produtor muitas vezes não tem as condições e desconhece a tecnologia de produção. Ele é um bom produtor de grão. Muitas vezes ele é excelente, mas não tem uma estrutura adequada para processar essa semente, armazenar essa semente. Alguns até têm, mas mesmo assim, muitas vezes deixa a desejar em termos operacionais na unidade de beneficiamento. Eu já vi muitas coisas erradas em linha de beneficiamento, e você pergunta para o cara, mas por que você está fazendo isso? Mas não é assim que se faz? Não é. Né? Então, a semente salva pode pôr em risco o investimento dessa indústria, da céu aberto. Então, eu me preocupo com isso, porque se construiu no Brasil um conceito de, vamos dizer, de sementes, e se construiu uma organização da indústria brasileira de sementes, e ela foi se aperfeiçoando e foi melhorando dia a dia. E o mau produtor acabou caindo fora, ele mesmo se liquidou, ele saiu. Então, o que está ficando é um pessoal que tem compromisso de entregar semente muito boa. E então, vamos dizer assim, essa tendência de tentar salvar a semente, eu acho que isso aí vai trazer prejuízo por dois lados. Primeiro, porque o produtor de semente, lógico, o agricultor corre o risco de não ter uma lavoura bem formada. Segundo, por não buscar novas cultivares, desestimula os programas de melhoramento a produzirem. O que acontece se nós não tivermos programa de melhoramento eficiente no Brasil, entregando novas cultivares todos os anos, nós teremos uma regressão em termos de evolução da agricultura, principalmente da soja. Isso aí será um prejuízo muito grande, porque com o passar dos anos terão que usar as mesmas variedades antigas. E aí, com todos os problemas de mistura mecânica, com todos os problemas de quebra de resistência a algumas enfermidades. Então, vamos dizer assim, existe uma associação muito importante entre melhoramento genético, produção de semente e aquisição por parte do produtor. Então, o produtor tem que ter essa noção. Eu preciso, primeiro, buscar um produto de alta qualidade. Ao buscar esse produto de alta qualidade, eu estou incentivando a indústria de melhoramento para trazer materiais mais produtivos, mais estáveis, com melhor qualidade. Sim. E esse entendimento, a gente que está, tanto você que está na universidade, nós como estamos na Embrapa Soja, na área de transferência de tecnologia, a gente procura falar. Nos dias de campo aqui na Embrapa Soja, nas vitrines de tecnologia, a gente procura mostrar para o produtor. Semente, como você falou, é patrimônio, é investimento, é matéria-prima. Então, e vocês fizeram um trabalho grande avaliando a qualidade de sementes do Brasil inteiro, né? Que deu um resultado muito positivo, né? Perfeito. Então, se o Francis nós comentar, fizemos Francis, por 4 anos, né? E a gente está reativando esse projeto. Acho que esse projeto tem que acontecer todos os anos, porque foi um projeto que a gente avaliou a qualidade de sementes e qualidade de grãos também. Em todo o Brasil, por 4 safras. E nos primeiros anos, a gente percebeu alguns problemas. O principal deles, como nós abordamos aqui, o Chico falou bastante, qualidade física, foi o dano mecânico. Foi o principal dano que mais afetou a viabilidade, o vigor de germinação das sementes. Quando nós detectamos esse problema em algumas regiões no Brasil com maiores índices, nós levamos essa informação ao setor produtivo. E o que a gente observou? Nos 4 anos, uma redução drástica na ocorrência dos danos mecânicos, redução também, embora o dano de percevejo não foi muito sério, mas a gente notou que ele foi reduzindo, e, consequentemente, a germinação, viabilidade e vigor foram subindo durante esses 4 anos, né? Então, é importante você mostrar para o produtor de semente onde que pode ser melhorado. E foi isso que a gente fez e com ótimos resultados. Então, é nossa ideia reativar esse projeto. E uma outra conclusão que nós chegamos, que a gente avaliou sementes da região subtropical, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, fomos ao norte, nordeste, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, pegamos todas as regiões onde temos produção de sementes. E a gente verificou que usando, como o Francisco falou,
investindo em tecnologia, nós tivemos excelentes lotes de excelente qualidade produzidos em regiões tropicais, cujas condições climáticas são extremamente adversas à qualidade da semente de soja, que a soja foi criada na China, originada da China, um país de clima temperado. Na época de maturação da soja é friozinho, sem chuva, totalmente inverso que nosso Brasil tropical tem. E uma coisa que a gente ficou contente é que, usando tecnologia específica para a produção de sementes, as regiões tropicais do Brasil produziram semente de excelente qualidade que nos surpreendeu. Exatamente, exatamente. É isso aí. É isso aí. A gente depende disso. A área de soja plantada cresceu muito, se eu não me engano, hoje o Brasil está em torno de 35 milhões de hectares. E para plantar isso, a gente precisa de semente de boa qualidade e trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Tem um aqui, próximo a Sinop também, com produção de sementes a baixas altitudes. Né? A Lagoa da Confusão tem seus problemas, né, Ademir? A gente sabe que tem muita semente esverdeada, com cercóspora e assim por diante. Mas nós temos que chegar nessas áreas e tentar produzir materiais que se desenvolvam bem, porque, ao meu ver, a logística, a distribuição e o recebimento da semente que é produzida próxima do produtor é um dos pontos que diferencia a qualidade da semente entregue. Fazer transportes a longa distância nas condições que nós temos é um risco muito grande, né, Ademir? É isso aí. Perfeito. Muito Rogério, bem. Deixa eu aproveitar. Eu tenho mais uma informação. Nós falamos do Congresso de Sementes, 21º Congresso Brasileiro de Sementes, 12 a 15 de setembro de 2022, lá em Curitiba, no Expo Unimed. E eu não posso, nós também da Embrapa estamos organizando o 9º Congresso Brasileiro de Sementes de Soja, em Mercosoja, que vai ser em 16 a 19 de maio de 2022, lá no Rafaim, onde nós já fizemos várias edições do nosso Congresso de Sementes. E antes dele, que também foi adiado pela pandemia, nós estamos tendo diversas edições do CB Soja Go Live. Já tivemos 2 e vamos ter mais 3. Então entra no site do CB Soja e se informa. É um evento, tanto o CB Soja Go Live quanto o CB Soja Presencial e Mercosoja 2022 são imperdíveis. Deixo aqui mais esse convite. Muito bem, muito bem. Olha, tem algumas outras perguntas aqui a respeito de métodos de avaliação de lignina, qual a importância do laboratório para uma semente de boa qualidade. Eu vou pedir para quem fez essas perguntas que nos mande via direct ou para o Instagram desses jovens blogueiros que estão comigo aqui, né? O França está aí, JB França Neto. Neto, né? Sem o cedilha. Franca Neto, isso. Sem o cedilha. O Ademir Henning, né? O Fernando também, Fernando, se eu não me engano, o underline Henning, ele não achamos ele aqui a tempo, mas não vai faltar oportunidade. Agora quero ver você falar sobre o nome do Chico. Aí sim, do Dr. Francisco Krisizanovs, que eu demorei uns 25 anos para tentar acertar ele, viu? Mas se colocar KRZ, eu acho que já acha ele de cara, né, Chico? Beleza. A gente vai ter prazer de responder, né, essas perguntas. Se quem quiser metodologia, a gente tem. Se quiser, passando a pandemia, a gente pode ter a oportunidade de receber alguém que queira aprender correr a análise de lignina, que a gente trabalha com espectrofotometria, não mais com digestão ácida. Então, dá mais precisão, né, na determinação, porque a gente retira a lignina da parede celular, se determina exatamente o que tem de lignina, né, na semente, né, no tegumento ou na vagem. Então, a gente vai estar à disposição para transferir essa informação. E quanto mais gente souber trabalhar, melhor. Porque eu acho que nós, como assim, funcionários públicos, trabalhamos para a sociedade brasileira. Então a gente tem que ajudar a formar mais gente, dar mais informações e continuar produzindo, porque é isso que move o Brasil e por isso que o agro brasileiro é o que é. Né? É esse espírito. Tinha
um grande comunicador que dizia que a informação é a alma do negócio. Sim. E nós geramos, né, informação, e esse processo, o protocolo de difusão de tecnologia da Embrapa é fantástico. Eu falo mesmo, eu puxo o saco, eu gosto dos meus amigos da Embrapa, o Gabriel aqui em Sinop, que é o jornalista que sempre me põe em contato com vocês para poder bater um papo. Hoje mesmo eu acabei de entrar em contato com um pesquisador da Embrapa que trabalha com aquaponia. Olha só, né? Um pedido de um ouvinte. Então nós temos que difundir a tecnologia, o trabalho que vocês fazem. É importante lembrar, França, Chico, Ademir, a Embrapa tem muitas publicações, sua grande maioria gratuita no site da Embrapa. Você pode baixar, não precisa puxar peso ou fazer força, né, França? A última vez que o França veio aqui, ele, para nos agradar, trouxe alguns livros. E me ligou, Rogério, estou com a coluna travada no hotel. Foi verdade. Você tem que me levar no pronto-socorro, no doutor Miranda, não esqueço o nome dele, Miranda, teu amigo. Me deu uma injeção. Nos atendeu prontamente, né, França? Não esqueço o nome dele. Tudo certo. Aí o sorteio, então, como é que fica? Vocês têm acesso a essas publicações. Bom, o sorteio nós vamos fazer o seguinte. A Karine, eles estão aqui me passando pelo Instagram, que eles receberam todos os números lá, e aí eu vou pedir para que eles façam isso numa live separada, para a gente não tomar esse tempo aqui agora. Está tudo registrado, então nós vamos fazer como eu fiz os outros sorteios, tá? A gente abre uma live para fazer o sorteio, tem a relação de números de pessoas que se cadastraram lá no formulário, e aí na sequência, aí, hoje até amanhã, a gente divulga isso. E eu já aproveito para agradecer a vocês, França, por doar esse livro. E essa é uma informação que tem que ser difundida. Livro é para ser usado. Geralmente, quando tem assinatura, a gente guarda, né? Mas livro é para ser usado. E esse é um manual prático. Ele tem que estar em cima da bancada, ajudando a gente a avaliar. Vocês estão de parabéns com essa iniciativa e mais todos os colaboradores aí, o professor Júlio Marcos e assim por diante, né? Se eu falar de todos aqui, com certeza eu vou esquecer de algum e cometer uma gafe. Mas muito obrigado, viu? França, Chico, Ademir, Fernando. E olha, eu não vou resistir não. Esse papo aqui, ele vai, daqui uns dias, ele vai ser passado também, além de ficar no YouTube, no Instagram, ele vai estar lá no Mundo Agro Podcast. Essa informação tem que ser difundida. Um monte de amigos. O Ralph participou aqui intensamente, né? O nosso Elvis e outras pessoas que eu não pude agradecer, mas eu tenho certeza que já estamos com mais de 1000 pessoas que passaram aqui pela live. Muito obrigado a vocês, viu? Eu queria deixar aqui um pedido, Rogério, para os colegas que têm o livro, que utilizam o manual, que nos dê feedback, que nos dê retorno, porque para nós, como editores, tanto para o França como para mim, que estamos aí batalhando por essas informações dentro da Abrades, é muito importante estar utilizando a metodologia, observou algo diferente, chamou-lhe a atenção, não titubeie, manda um WhatsApp, manda um e-mail para nós, porque isso é importante, que é assim que a gente também tem oportunidade de aperfeiçoar. Por mais que a gente conheça o assunto, domine o assunto, nós não somos dono da verdade. Nós aprendemos todos os dias. Todo dia é uma lição nova de vida. E a gente tem que ter humildade de saber que é importante vir essa informação e a gente agregar essa informação, né? Se vocês estão falando isso, nossa, quem somos nós, né? Não, mas... com a experiência que vocês têm, e essa é a frase dos sábios, quem achar que sabe tudo, algum problema tem. Nós somos eternos aprendizes, né? E sorte a nossa de poder ter contato com vocês e beber dessa fonte, né, na fonte, e aprender com vocês esse legado que vocês deixam aí de forma tão, com tanta maestria, viu? Obrigado. Então, só tenho a agradecer, Rogério, a você pelo convite, a Natan, Karine também. Para mim foi uma honra, ainda compartilhando aqui, foi uma coisa de última hora, né, Rogério?
Eu chamar o Ademir e o assim que é Chico, bom. queríamos o Fernando também aqui, mas não foi possível, mas está aqui de coração, está presente aqui. E toda a nossa equipe, tudo que a gente apresentou aqui não seria possível não fosse a nossa equipe com tantos anos de trabalho nos dando esse apoio, né? E eu gostaria de terminar com uma frase de um grande filósofo, que hoje eu usei na nossa reunião, né, Chico? Grande filósofo Tiririca. Ele falou que feliz é aquele que não é triste. Está errado? Não. Óbvio. Perfeito. Em gênero, número e grau. Em gênero, número e grau. Deixa essa mensagem aqui, tá bom? Perfeito. Rogério, Olha, obrigado pela oportunidade, França, Chico, foi muito bom estar com vocês aí. E estamos aí. Tá? Os três estão aposentados aqui, mas não pararam, viu? Estamos na ativa e sempre dispostos a tocar o barco para frente. Muito obrigado pela chance. Um abraço. Vocês são um exemplo. Como eu disse ontem, a esposa do professor João Nakagawa, a dona Clara, me passou a mensagem de que era o aniversário dele e ele continua na ativa também, é lógico, agora com a pandemia, de forma mais cautelosa. E eu lembro que eu e a Carolina Gaspar, que é a esposa do Marcelo, né, que trabalha com vocês aí, fomos os 2 primeiros orientados do professor João no ano em que ele se aposentou. E está nativo até hoje. Então, isso é um exemplo muito grande para todos nós. Eu gostaria de pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho. Eu vou precisar chamar a Karine. França, se você puder ficar, tá. Nós vamos fazer o sorteio agora. Ótimo. Eles estão aqui com os números, está tudo pronto. Eu vou chamar a Karine, a gente já sorteia e já fica sabendo quem vai levar esse livro para casa, tá bom? Beleza. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, Rogério, para agradecer a você o convite, para participar da live. Eu ia entrar só numa pontinha. Eu só ia falar de qualidade dessa parte. Até tinha preparado algumas coisas para recuperar um pouco da fala do Paulo, mas aí a gente acabou participando, né? A live, nós 3 se envolvemos dentro dela com muita alegria, com muita satisfação, né? Porque é um ambiente especial. Você tem essa habilidade de criar esse momento e a gente fica muito à vontade, né? Então, eu quero agradecer ao França. Ele era o grande responsável pela live na noite, né? Mas o França é um gentleman, né? Ele põe todos os colegas juntos. Ao Ademir, e em especial a você, Rogério, pela oportunidade da gente estar aí junto conversando, né? E é uma alegria muito grande, satisfação de poder trazer informações e, logicamente, também poder discutir um assunto que é o nosso dia a dia, né? Que é a semente. E eu sempre falo, né? Nós que trabalhamos com semente tem que ter muito orgulho. Porque nós trabalhamos com a vida. Quem trabalha com semente trabalha com a vida. A vida em termos da preservação da espécie e a vida em termos de produção de alimento para a humanidade. Então, todo sementeiro tem que ser orgulhoso de si, nesse bom sentido. Eu trabalho com a vida. Perfeito. Eu agradeço. Para mim é um orgulho muito grande poder trazer vocês aqui. Nesse período de pandemia ficou todo mundo parado, pelo menos vocês estão aí e conseguem falar para o Brasil inteiro, né? Eu que tenho a sorte de poder ter vocês aqui, passando um pouquinho do que vocês sabem. Mas vamos ver quem vai ser o sortudo da noite aí, ou a sortuda. Vamos lá. Então eu vou pedir licença para vocês, é duro pedir para desligar, né? Mas eu vou pedir pro Chico, e vocês são uma equipe, então é difícil quando a gente chama um, porque olha a interação de vocês, não precisa nem pedir para um fala, outro fala, vocês só de olhar já estão aí inteirados, né? E vamos sortear, vamos ver quem vai levar esse livro, e vem próximos por aí, não vejo a hora da gente se encontrar o ano que vem lá em Curitiba, para tomar um vinho, né, França? E celebrar aí mais um Congresso Brasileiro de Sementes. Então vamos lá, vamos sortear esse livro. Um abraço. Um abraço. Obrigado, tudo de bom para vocês. Um abraço. Inter. Inter. Vamos chamar a Karine aqui, vamos pedir para ela acessar, tá aqui. Deixa eu olhar, vamos lá. Olha aí, quase 2 horas de live, hein, França? Mas passou muito rápido para mim, né? Quando o assunto é bom, que a gente gosta, vai que vai, né, França?
Boa noite, professor. Boa noite, Karine. Karine, boa noite. Vamos fazer o sorteio aqui. Teve 30 inscritos. Daí a gente... Opa, 30 pessoas só querem o manual? Olha só, passou mais de 1000 aqui na live. Vamos lá, vamos ver quem é o sortudo então. Como que você vai se fazer? Você vai mostrar, Vou mostrar. a tela do computador? Vou mostrar. Então, vai ter que virar aqui. Vamos lá, pessoal. Agora está encerrado. Quem preencheu, preencheu, tá? Então tivemos 30 participantes. 30. Karine, você precisa inverter a câmera e colocar mais próximo para que fique mais nítido, porque usar a câmera de trás. Só pedir para virar aí. Aí coloca mais próximo para a gente poder ter um foco bom e ver quem são os sorteados aí. Estão vendo bem aí? Ó, os 30. Vamos sortear agora. tá dando para ver, sim. Vamos sortear. Número sorteado foi o 19. Aí vamos lá ver na aqui. planilha. Número 19, Guilherme Belo. Vamos lá na planilha, então. Mostra lá na planilha o nome dele, 19. Guilherme Belo, então ele entrar em contato com a gente. Ou a gente também vai entrar em Manda o contato. endereço. Isso aí. Isso, aí vai entrar em contato, passa o endereço completo com o CEP e o pessoal da Bratis, Dr. França, vai encaminhar gratuitamente. Muito obrigado, viu, França? Isso. Guilherme Belo. Parabéns, Guilherme. Se estiver ouvindo, caso contrário, manda o teu endereço e fico contente que tivemos essa possibilidade de sortear nosso livro. E parabéns, Guilherme. Grandes sortudo da noite. É isso aí. França, muito obrigado, como sempre, vocês muito prestativos, né? E sempre com um detalhe, né, para fazer cada evento da forma melhor. Então é muito bom conversar com vocês, tenho certeza que isso aqui fica eternizado. Ajudamos aí quem nos ouviu a entender um pouquinho mais da semente e eu tenho certeza que essa safra vai ser muito boa. Tenho certeza também que nós vamos gravar mais e mais informações aí pela frente. Uma satisfação muito grande. Desejo boa safra a todos que estão ouvindo. E, sem dúvida, esse programa Iniciando a Safra está trazendo excelentes dicas, como eu já vi em outros episódios, e ainda temos 7 pela frente. Parabéns, Rogério. Parabéns, Natan, Karine, pela iniciativa. E estamos sempre às ordens. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande prazer, Rogério. Muito obrigado a todos que ficaram conosco essas 2 horas praticamente. E na semana que vem nós vamos falar aí da parte de solo com o Leandro, da Solo Fértil, outro fera que está aí se despontando, né, em termos de informação, um cara muito bem informado. Então a semana que vem vai ser na terça-feira. Como nós estamos aí em início de safra, viu, França? E chega a semente, o pessoal está trabalhando, os consultores viajando, eu também tenho viagem na semana que vem e nas próximas. Talvez não fique sempre na quarta-feira, mas eu, a Karine e o Natan, nós vamos avisar sempre com antecedência para que vocês possam estar aí com a agenda anotada e sempre nesse horário, 20 horas de Brasília, 19 horas de Mato Grosso, que é um horário que todo mundo já jantou, já deu para dar uma descansadinha e aproveitar fazer os apontamentos. Obrigado, França. Obrigado, Karine. Bom descanso a todos e até a semana que vem em mais uma live Aquecimento da Safra. Tchau para vocês. Até mais. Falou. Tchau. Até mais.